pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Filipenses 4, 11 a 13. A palavra nos diz assim: não digo isto por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. Sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode repetir isso comigo? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga mais uma vez: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode falar mais alto? Posso. Amém. Pode sentar glorificando a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus preparou este lugar e esta noite exclusivamente para mim e para você. Certamente você deve estar sentindo falta de alguém. Fulano poderia estar aqui, deveria estar aqui, mas não, Deus preparou algo especial para mim e para você nesta noite, sabe? E é necessário que você esteja aqui neste lugar. É necessário que não só seja o seu corpo, né, mas a sua alma, o seu espírito esteja aqui conosco para o que Deus quer derramar na sua e na minha vida. Amém? A palavra de Deus ministrada aqui não é para fazer você se sentir melhor, mas é para te tornar melhor. E muitos têm ido à igreja em busca de sentir-se melhor. E a palavra de Deus ela tem sido adaptada para exatamente atender a essa demanda. As pessoas saem de casa cheias de frustração, cheias de tristeza, cheias de amarguras, e sabem que lá na igreja vão se sentir melhores. No mínimo, eu quero me sentir melhor. Então a palavra ela tem sido modelada para atender essa nova demanda de pessoas que querem apenas se sentir melhor. Querem voltar para casa mais alegres, mais confiantes, mais fortalecidos para enfrentar as adversidades da vida. Isso acontece, é bom, é bom. É de Deus, mas eu te digo que isso não basta. Porque o que Deus quer não é só fazer a gente se sentir melhor. Deus quer nos tratar, Deus quer nos tornar pessoas melhores. Deus quer nos alcançar por intermédio da sua palavra e promover transformação nas nossas vidas. Não é uma transformação momentânea, não é simplesmente trazer uma alegria momentânea, uma convicção momentânea, mas Ele quer moldar, Ele quer nos transformar, como nós falamos ontem, né? Parcialmente falamos sobre isso na vigília de ontem, que Deus quer da nossa parte que nós nos convertamos verdadeiramente. E esse processo de conversão é exatamente mudança de vida, mudança de comportamento, e a melhoria que Deus quer promover nas nossas vidas envolve transformação. Porque nós estamos envolvidos, seduzidos constantemente pela mídia, né, que nos seduz com inúmeras informações, querendo nos dizer que é certo, o que é errado, e o que é errado e o que é certo. E muitas vezes a gente acaba até escorregando para experimentar uma coisinha, né, para ver se dá certo, deixa eu ver até se funciona. E às vezes a gente acaba até se contaminando. Por isso que o Espírito Santo permanece no nosso meio, nos convencendo de que precisamos melhorar, para que cheguemos no grau de santidade, que é o grau de santidade que o próprio Deus demarcou para cada um de nós. E essa questão de nos tornar santo, de santidade, há um balizador aí, determinado pelo próprio Deus. Deus chama cada um em um nível de responsabilidade dentro da casa dele, dentro da presença dele, dentro de um chamado. Cada um de nós temos um chamado e temos um grau de envolvimento e de responsabilidade. E nós não devemos estar nos medindo a nossa fé pela fé do outro. Porque às vezes você olha para um irmão e aquele irmão, você gostaria de ter a autoridade, a unção, a fé daquele irmão, mas às vezes o envolvimento daquele irmão é muito menor do que o envolvimento que Deus espera de você.
O nível de busca que Deus espera de você é bem maior do que aquele irmão. Então não fique parametrizando a sua fé, a sua caminhada, a sua jornada com Cristo, nem mesmo o seu chamado pelo irmão. Porque cada um de nós temos um chamado. Há uma expectativa da parte de Deus sobre cada um de nós. E o irmão, ele não é um balizador para isso. A gente precisa estar atento, né, para o nosso chamado e a forma com que Deus quer nos tratar. E uma coisa que é muito importante nós sabermos, que diferente do homem, né, Deus ele trata a causa, ele não trata o efeito. Né? E por muitas vezes nós queremos estar dando um jeitinho, tratando o efeito. Né? Nós estamos com dor de cabeça, vamos lá, tomamos um remédio para resolver a questão da dor de cabeça, e simplesmente nos sentimos melhor e voltamos a dormir. Mas a palavra de Deus, ela não existe para isso. A palavra de Deus não é para dar esse paliativo. A palavra de Deus é para promover mudanças. E é por isso que a palavra de Deus é constantemente ministrada e nos convidando a renunciar, nos convidando a nos convertermos. Porque Deus quer tratar a causa e não os efeitos. Os efeitos a gente fica muito preocupado querendo que os efeitos sejam resolvidos, né, que os nossos, o externo, né, o exterior seja resolvido, enquanto Deus quer trabalhar lá no interior. É uma coisa que é muito comum, a pessoa que tem mau hálito e ele quer tratar apenas com a pastilha house, e Deus não trabalha dessa forma. Deus manda que você vá lá e arranque aquele bicho que está lá. Não é pastilha house que vai resolver. E Deus tem a solução para nós. Tudo que tem nos faltado para promover nas nossas vidas o grau de santidade e de intimidade que Deus espera de nós, está na ministração da palavra, está na palavra dele. E se você não fica atento, se você não dá credibilidade e não dá a verdadeira importância a este momento, que é o momento da palavra de Deus, a palavra que você precisava ouvir para ser impulsionado a mudar de vida, ela simplesmente passou e você não percebeu. Porque, meu irmão e minha irmã, a conversão, ela não vem da livre e espontânea vontade do homem. Nós não temos determinação suficiente para decidir que queremos mudar de vida. Esta é uma ação promovida pelo Espírito Santo de Deus. E eu volto a dizer, Deus me faz falar constantemente sobre isso. É Deus que convence, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e da justiça e do juízo. Sabe, não é a força dos seus braços, não é simplesmente, eu não vou agora de negócio de igreja, de me envolver com a igreja, não é chegado o tempo. Quando eu tiver com 20 anos, quando eu tiver com 30 anos, quando eu tiver casado, quando eu tiver empregado, você não sabe quando é que Deus vai agir na sua vida e mudar definitivamente a sua conduta. Você não sabe quando isso irá acontecer, porque quem vai promover isso é o Espírito Santo de Deus, em meio à ministração da palavra. Então, esse é um momento que exige de nós muita atenção, porque é em meio a esse momento que o Espírito Santo irá promover uma mudança radical na sua vida. E essa mudança radical, ela não vem com imposição, ela não vem com uma imposição dizendo, olha, larga tudo isso. E muitas vezes nós tememos exatamente essa conversão, nós tememos esse momento da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, nos chamando na responsabilidade. Poxa, porque se eu tiver que me envolver na igreja, se eu tiver que abandonar aquilo, aí não dá, porque eu não estou preparado para largar aquilo e aquilo outro. Mas eu te digo, meu irmão, o processo é muito simples. Assim como hoje existem situações que lhe agradam e que lhe dizem correto, que é gostoso, que é beleza, quando o Espírito Santo age, ele faz uma espécie de compensação e você nem percebe que perdeu nada, porque aquilo que ele lhe tirou, ele lhe dá 3 vezes mais, ele te dá 10 vezes mais, ele te dá 100 vezes mais e você não sente falta absoluta de nada da qual ele lhe tirou. Isso é muito simples, é uma conta muito fácil. Todos nós aqui, não importa quantos anos você tenha, talvez o mais novo tem quantos anos aqui? Deve ser 11 anos. Mas, mais novo que você seja, você já passou por situações ao qual você gostava demais de alguma coisa, né? Ao ponto de dizer, rapaz, eu não vou ficar sem isso nunca na minha vida. E principalmente quando eu tiver dono do meu próprio dinheiro. E aí simplesmente hoje você tem condição, tem dinheiro, tem tempo, tem autonomia e você não quer mais. Simplesmente aquilo que era indispensável, hoje é dispensável, não tem mais significância, não tem relevância mais na sua vida.
E a ação do Espírito Santo é exatamente dessa forma. Por isso, não tema o que o Espírito Santo vai fazer na sua vida quando ele te chamar. Não tenha medo do convite do Espírito Santo, porque ele irá fazer esse balizamento. Ele vai promover esse equilíbrio, aonde aquilo que ele removeu, ele vai fazer superabundar. Amém? O próprio Paulo diz que onde habitou o pecado, superabundou a graça. Então, toda vez que uma das nossas transgressões, um dos nossos pecados, dos nossos medos, quando o Espírito Santo chega e elimina aquilo, ele faz superabundar a graça dele diante da nossa vida pecaminosa, diante dos nossos pecados, diante das nossas transgressões. Por isso, não se canse de estar atento, não fique... sempre esteja predisposto a ouvir o que Deus tem a lhe falar, porque você não sabe o momento que o Espírito Santo dele vai agir na sua vida. Aí você pode dizer para mim, mas ele já agiu, eu sou batizado no Espírito Santo, eu já faço isso, já faço aquilo. Eu te digo, Deus tem muito mais a fazer na sua vida. Deus tem muito mais autoridade para dar a você. Deus tem autoridade para colocar nas suas mãos, para você ainda ser mais útil na obra dele. Amém? Nós vamos falar nessa noite acerca da aplicabilidade da frase, tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, ele não deixou essa frase, tudo posso naquele que me fortalece, sem um contexto. Há um contexto, assim como todos os versículos, há um contexto que nós precisamos sair da zona da ignorância e procurar entendimento do contexto daquela frase, para a gente não sair tomando posse de tudo. Porque é muito agradável, é muito gostoso, as pessoas chegam para a gente e lançam palavras até abençoadoras. Mas será que aquela bênção, aí muitas vezes você está dentro do culto, aí alguém chega para você e diz, olha, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não será atingido. Aí você sai, eita glória, eu creio no que a irmã falou para mim, é isso mesmo. E você não procura entender o contexto de quando aquela profecia foi lançada, para quem foi lançada, sobre qual circunstância. E aí você toma posse de tudo. E aí quando você chega em casa convicta, oxe, aquela irmã, aquela palavra me deu, oxe, eu tenho certeza. E amanhã, quando o dia amanhece, que você chega no trabalho, a primeira pancada é na sua cabeça. Aí você se lembra, poxa, a irmã disse que 1000 ia cair do meu lado, mas eu pensava que eu não sabia que ia ser na minha cabeça que ia cair. Então nós precisamos entender o contexto do que estamos lendo, do que estamos aprendendo, para nós podermos tomar posse para as nossas vidas, para o nosso tempo. Amém? No início, deixa eu ler aqui o 11 e o 12. Nós lemos, não digo isto por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. Assim disse o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos Filipenses. Ele começa justificando o que ele estava prestes para dizer. Ele queria chegar nessa frase, ele queria dizer, olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que antes ele faz uma justificativa até chegar aí. Não digo isto por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. Sei passar falta e sei também ter abundância. E toda maneira, em todas as coisas estou experimentado. Tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Nesse momento, o apóstolo Paulo nos deixa claro que ele estava passando por necessidades. O apóstolo Paulo, esse grande homem de Deus, ele estava sim passando por necessidades. E muitas vezes nós achamos que não somos merecedores de passar por necessidades. Esse homem não só estava passando por necessidades, mas ele estava aprisionado. Alguns teólogos, alguns estudiosos dizem que ele estava preso nessa época em Roma, mas ele estava aprisionado e passando por privações, passando por necessidades. E muitas vezes nós nos achamos injustiçados quando Deus nos permite estar passando por algum tipo de necessidade.
E quando muitas vezes nós não estamos passando por algum tipo de necessidade, nós esquecemos de agradecer a Deus porque não estamos passando por alguma necessidade. E neste momento o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses numa forma de gratidão, porque outrora o povo de Filipe tinha feito uma oferta para ele. E ele disse que ele procurou uma oportunidade, e quando ele encontrou essa oportunidade, ele escreveu essa carta de gratidão, e vai logo se justificando. Olha, eu estou escrevendo não é por causa da necessidade a qual estou passando, isso aqui não é uma estratégia para eu pedir novamente. Ele se justifica e diz, olha, eu estou escrevendo como gratidão, porque eu sou grato pelo que vocês fizeram por mim em um momento que eu também passei por necessidade. E eu te falo nisso nessa noite para que você saiba que as necessidades, elas são fases, elas são necessárias nas nossas vidas, ela não é maldição, mas que no momento oportuno Deus supre essas necessidades, sabe? E que nós não podemos esquecer em momentos difíceis de ser grato às pessoas que um dia estenderam as mãos para nós. E muitas vezes nós esquecemos, né, pessoas que estenderam as mãos para nós quando estamos em momento de bonanças, mas Paulo, agora nem no momento de outra necessidade, ele não perdeu a oportunidade e foi grato a este povo. E a Bíblia nos diz que Paulo, ele aprendeu a contentar-se com as circunstâncias. Aprender. Paulo diz que ele foi levado a aprender. Não é que ele desenvolveu de uma hora para outra a capacidade de contentar-se, mas ele diz que ele aprendeu a contentar-se. Aprender é um processo. Os alunos levam a lição para casa e estudam aquela lição, né? O apóstolo Paulo, quando disse que ele aprendeu, foi porque ele pegou a lição da vida, sabe, ruminou a lição da vida e tentou tirar um proveito de todas as circunstâncias, principalmente das más. Então nós precisamos olhar para as adversidades da vida, para as lutas a qual nós vivemos e procuremos buscar aprendizado. Senhor, por que é que eu estou passando por essa luta? E muitas vezes nós simplesmente queremos sair das lutas, queremos achar explicação de homens, mas eu te digo nesta noite, em nome do Senhor Jesus, toda e qualquer luta que você já passou, está passando ou irá passar, tem um propósito da parte de Deus. E o propósito é o teu crescimento, é o teu amadurecimento, é o teu testemunho de vida. E você não pode desperdiçar o aprendizado. Por mais doloroso que sejam as lutas, faça uma análise. Faça uma retrospectiva de situações passadas e perceba o quanto você aprendeu, o quanto você amadureceu com erros, com sofrimentos passados. E às vezes a gente está sofrendo hoje por erros lá atrás, mas se você faz esse link, você faz essa conexão, você percebe que o sofrimento de hoje ocorre na sua vida por conta de erros no passado. E por que isso está acontecendo hoje na sua vida como crente? Porque Deus quer te usar como vaso de honra exatamente nessa situação. Deus está lhe dando experiência, mas Senhor, eu quero sair dessa situação, só que Deus ainda quer te ensinar mais algumas coisas. Deus quer lhe graduar ainda em determinadas situações. E essa vergonha a qual você vive hoje se tornará dupla honra. Porque você terá a habilidade, você não só terá habilidade, mas você terá autoridade para falar sobre o assunto. E é por isso que Deus permite que nós passemos. E às vezes nós murmuramos porque, mas meu Deus, fulano nem crente é, fulano, quando eu falo de Deus, não quer conta contigo. E ele vive uma vida tão melhor do que a minha, não é isso que acontece? E a gente fica perguntando, mas Deus, por que fulano tem uma vida boa? Daquela, tudo dá certo e a minha vida não dá. Sabe por quê? Porque Deus tem autoridade, Deus tem legalidade para segurar nas suas mãos no momento de aflição. Porque você dá essa legalidade para Ele. E o que seria daquelas pessoas quando se perderem tudo que tem? Sabe aquela pessoa poderosa, alegre, falante, extrovertida? Se ela perder aquela condição social dela, você sabia que ela entra no estado de depressão e se mata? É por isso que Deus tem tanta misericórdia de quem está lá no mundo. Porque essas pessoas não suportam perder, não suportam passar por adversidades, não suportam passar por sofrimentos. Mas nós somos resistentes, nós somos resilientes, porque nós temos a presença de Deus nas nossas vidas. E é Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece.
E ele cria situações durante a noite, durante a madrugada, durante os cultos. Ele usa um irmão e outro para nos fortalecer, para dizer que Deus é conosco. E essa segurança é que nos faz, sim, suportar as adversidades. Então, meu irmão e minha irmã, não se canse de aprender com as lutas. Quanto mais lutas, mais ensinamentos tem. Fique atento para o que Deus está querendo te ensinar durante essas lutas. Amém? E uma das coisas importantes a qual o apóstolo Paulo aprendeu foi a contentar-se com as circunstâncias. Contentamento é um estado em que se encontra quem está contente. A Bíblia diz que Paulo, ele conseguiu desenvolver a capacidade de contentar-se com as circunstâncias. A Bíblia não diz que Paulo desenvolveu a capacidade de se conformar com as circunstâncias, mas ele aprendeu a contentar-se com as circunstâncias. Para dizer a mim e a você nessa noite que nós precisamos desenvolver a capacidade de nos contentar com as circunstâncias. Não é se conformar, mas contentar-se. O que é contentar-se com as circunstâncias? As circunstâncias estão difíceis, as lutas são muitas, mas eu continuo contente, eu continuo alegre, porque eu continuo crendo de que Deus tem promessa na minha vida e que em tempo oportuno essa tempestade irá cessar. E foi exatamente isso que Paulo tentou dizer: olha, não importa as lutas a qual estou passando, mas eu continuo contente, eu não me conformo, porque eu não gostaria de estar preso aqui nesse cárcere. Eu tenho convicção de que Paulo não estava satisfeito naquele cárcere. Ele queria fazer muito mais. E eu penso até que ele cobrava de Deus: mas meu Deus, eu estou aqui acorrentado, Pai. E o mundo aí fora precisa do meu chamado. Eu preciso marchar, me solta. Cria situação e mentira daqui de dentro. E ele continuava preso. E ele compreendia que o Deus a qual ele servia tinha poder sim para tirá-lo. Mas ele respeitava a soberana vontade de Deus. Será que Deus não tem poder suficiente para lhe tirar do cárcere a qual você está? Será que Deus não tem poder suficiente para resolver as suas causas, os seus problemas, as suas indagações, as suas lutas? Ele tem poder sim. E como tem poder? Agora eu lhe pergunto, meu irmão e minha irmã, será que é chegado o tempo? Será que você está pronto para receber o que tanto pedes? Será que você está pronto para receber o que Deus tem preparado para você? E será que quando você murmura, quando você questiona a vontade soberana de Deus, você está demonstrando o quê? Confiança? Ou você está mostrando que não confia tanto assim nele? Talvez quando nós murmuramos, nós estamos dizendo: Senhor, olha, eu acho que o Senhor esqueceu de mim. Epa, preste atenção aqui, ó, o Senhor está esquecendo aqui de mim. Mas Paulo nos ensina nessa noite que nós devemos aprender. Isso é uma questão de posicionamento, de atitude. Não é só simplesmente: ó Senhor, derrama o contentamento no meu coração. Me faz, Senhor, derruba um raio aí na minha cabeça para de uma hora para outra eu aprender a me contentar. Não, Paulo buscou aprender. Então que você, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, procure também esse aprendizado. De confiar na vontade soberana de Deus. Está doendo. Estar num cárcere não é coisa fácil. Quando você está encarcerado, representa no mundo espiritual estar sozinho. Está passando por privações, passando por necessidades, está num estágio de solidão. E será que Deus não está vendo isso? Será que você não se recorda? Porque Paulo se recordava de que outrora Deus tinha libertado ele de um cárcere. Vocês lembram que ele estava preso? E a igreja orou, intercedeu, e houve um terremoto e ele conseguiu ser solto? Por que Deus não repete essa façanha? Por que Deus não repetiu essa façanha? Porque Deus tinha sim um outro propósito. E eu te digo nesta noite, em nome do Senhor Jesus, tranquilize o teu coração. Peça a Deus essa tranquilidade, peça a Deus este contentamento, peça para que Ele te ensine a desenvolver esse contentamento. Porque quando você desenvolve esse contentamento, você está dizendo a Ele que você confia no que Ele está fazendo na sua vida. Você está dizendo: Senhor, eu confio que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E eu sei que haverá tempos melhores para a minha vida. Então desenvolva esse contentamento para poder dizer que posso
todas as coisas naquele que me fortalece. É uma frase que muito utilizada, a gente vê nas camisas, nos carros, e as pessoas usam essa palavra sem entender o contexto. As pessoas usam essa frase para justificar as suas decisões, as suas opções. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ainda usa essa frase com uma certa soberba, para justificar que Deus me outorgou, Deus me autorizou a fazer o que eu quiser. Eu já encontrei essa frase em locais extremamente inapropriados, sendo utilizado por pessoas inapropriadas, mas fazendo uso dessa palavra. E quem sou eu para chegar lá e dizer, epa, tira essa camisa, tira essa frase daí? Mas por não entender o contexto, as pessoas usam. E não é por desafiar a Deus. É exatamente por não entender o contexto, não buscar o conhecimento da palavra. Quando o apóstolo Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele estava se referindo à capacidade de suportar dor, do que a capacidade de conquistar as coisas. A autoridade, a satisfação de realizar sonhos. O apóstolo Paulo estava relacionando essa frase muito mais à sua capacidade de suportar as adversidades da vida. Quando ele disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não esqueça que ele estava preso. Ele estava sofrendo. Permita-me ler mais uma vez, em diante, no versículo 12, ele diz, sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura, como em passar fome, tanto em ter abundância, como em padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Foi isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Eu cheguei num estágio de contentamento, porque Deus me permitiu ter momentos gloriosos e momentos tristes na minha vida. Quantos aqui não já teve momentos de glória? Observe que às vezes nós estamos nesse cárcere, né? Mas Deus permitiu em algum tempo da nossa vida vivermos tempo de glória, tempo de bonança, tempo de fartura, tempo de bons relacionamentos, tempo de amizades, tempo de comunhão, e agora alguns de nós passando por tempo de escassez. Então que você não esqueça, né, que assim como você passa por tempo de escassez, há tempo de bonança, e há um ciclo que acontece na vida de todo mundo. O mesmo ciclo que acontece naturalmente com o nosso planeta, as estações do ano, né? Existe essa estação na nossa vida sentimental também. Você acha que o meu relacionamento com a minha esposa é só alegria? Será que a gente só se entende? Não posso nem dar oportunidade aos meus filhos aqui agora, que senão vai até me envergonhar. Mas não é só alegria. Não estamos constantemente concordando. Há discordâncias no nosso relacionamento. E discordâncias muitas vezes traz uma determinada tempestade. Agora, quando a tempestade chega no nosso relacionamento, agora é a hora de murmurar, agora é a hora de desistir, porque simplesmente a tempestade se instalou? Poxa, será que não dá para parar e lembrar dos momentos de bonança? Será que não dá para lembrar da lua de mel? Não dá para lembrar daquela viagem? Não dá para lembrar daquele presente? Mas muitas vezes quando estamos exatamente num cárcere, estamos em um momento de tristeza, de angústia, a gente simplesmente não se lembra dos momentos de alegria. Então o que Paulo fala é isso, eu me sinto contente porque Deus me permitiu usufruir de coisas maravilhosas. E talvez hoje você não esteja usufruindo de coisas maravilhosas. E normalmente quando nós estamos lá no fundo do poço, essas pessoas passaram por momentos de muita glória. Normalmente é assim. Então perceba que é proporcional. A glória que um dia você teve hoje, é necessário hoje passar por determinadas dificuldades. E Deus irá novamente te reerguer. E se houver tempo, se Jesus não voltar, Ele novamente vai te abaixar. Porque é Ele que dá glória e tira a glória do homem. Basta tão somente você compreender e aceitar este ciclo. E não fazer como muitos por aí fazem com esse versículo, de que posso todas as coisas naquele que me fortalece, para justificar as suas decisões, as suas opções. Você primeiro precisa se preocupar com o que você está dizendo, que eu posso todas as coisas. Ou seja,
Eu posso tudo em quem? Naquele que me fortalece. Agora eu pergunto, o que a pessoa pode fazer quando quem fortalece a ele é o dinheiro? Quando é o dinheiro que fortalece essa pessoa, o que é tudo que essa pessoa pode fazer? Agora eu pergunto, o que é tudo que uma pessoa pode fazer quando quem fortalece a ele é Deus? Será que todos dois podem fazer tudo, as mesmas coisas? Porque quando eu digo que posso fazer tudo naquele que me fortalece, eu estou colocando parâmetros, eu estou colocando um limite, estou dizendo, olha, eu posso tudo, porém naquele que me fortalece. Eu preciso prestar contas àquele que me fortalece. Por isso que as pessoas aí fora estão usando esse versículo e realmente podem fazer tudo. Pode se prostituir, pode beber, pode fumar, pode usar droga, pode fazer um monte de coisa, porque quem fortalece ele é uma outra coisa, não é o Deus de Abraão, não é o Deus a qual nós servimos, porque o Deus a qual nós servimos cobra de nós santidade, cobra de nós uma conduta santa. Então é por isso que aquelas pessoas lá podem, e é por isso que você não pode. Você não pode não é porque fulano e beltrano disse que não pode, você não pode porque Deus disse que não pode. Então quando Deus estabelece padrões, limites na sua vida, aí você agora pode dizer com total tranquilidade, sim, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem me fortalece é o Deus Jeová, o Deus Criador dos céus e da terra. Amém? Glória a Deus. Eu quero te convidar nesta hora a estar de pé.